Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Eliane. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio a Lohane. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre futebol. Muito prazer, Lohane. É um prazer tê-la aqui com a gente na programação do Visão Geral. Muito prazer, o prazer é todo meu. Para mim é uma honra estar participando aqui do programa junto de vocês, para que eu possa me apresentar. Eu sou a Lohane Souza, eu sou comentarista esportivo de futebol. Dentro de todas as variedades do futebol, eu comento sobre e palpito também em cima dos jogos. Que ótimo. Lohane, para aquela pessoa que está nos assistindo aqui agora, me fala um pouquinho de você. Você é anapolina? Quem é Lohane? Vamos nos apresentar para aqueles ainda que não te conhecem? Vamos falar um pouquinho de você? Vamos. Então, eu sou natural de Anápolis, sou anapolina e hoje eu tenho 16 anos. Eu estudo no Colégio Militar Gabriel Issa, sou filha da Gleide e do Vanderlei. Aqui dentro de Anápolis eu costumo falar sempre sobre futebol, dentro da roda com os meus amigos. Já trabalhei em rádio esportiva também, na web rádio Moloco. Trabalhei lá durante 9 meses, semanalmente falando sobre futebol brasileiro e o futebol mundial também. A gente adentra dentro desses esportes. Além do futebol, a gente também comentava sobre o vôlei e o basquete. Então a gente já tem esse costume sobre o esporte, não só o futebol, mas dentre outros também a gente comenta. Que ótimo! E o que te levou a ter interesse pelo futebol? Eu comecei dentro do futebol desde muito nova. Por volta ali de 2015, eu já tinha um entendimento muito grande dentro do futebol. Eu fui muito influenciada pelo meu pai, que ele é vascaíno. Ele me colocou dentro do futebol e eu me senti atraída, senti a paixão. E quando você se sente apaixonado pelo futebol, é um caminho só, não tem volta. E aí, desde então, desde 2015, eu trabalho afincamente. Eu possuo todo esse desenvolvimento dentro do futebol. Eu estudo sobre o futebol, assisto jogos, estou sempre me atualizando, porque o futebol, ele tá todos os dias, o futebol vem se atualizando, todos os dias nós temos novidades, reviravoltas, histórias únicas que a gente assiste, são jogos inesquecíveis que nós temos a oportunidade de assistir no ao vivo, tanto no Campeonato Brasileiro como Champions League. Em todos os jogos a gente sempre está preparado para se surpreender dentro do futebol. Então, desde 5, 6 anos atrás, eu já possuo assim, essa identificação com o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Que ótimo! Você e o Marcelo, você trabalha, vocês fazem um trabalho junto? Sim, atualmente nós somos uma equipe juntamente com o repórter esportivo Marcelo Silva. Ele trabalha dentro da plataforma do Facebook e do Instagram através de lives, às segundas, quartas e sextas, às 8 horas. Então somos toda uma equipe, cada um é designado a uma função. O Marcelo fica na parte de apresentação do programa e eu venho logo em seguida comentando sobre os jogos que vão acontecer ou que aconteceram nas outras rodadas. Então eu dou a minha opinião e os meus palpites também relacionados a todos esses jogos. E quais são as suas pretensões futuras? Você pensa em ter uma programação assim sua, ser uma comentarista profissional? O que você pensa sobre o futuro? Então, relacionado ao futuro, eu penso bastante para estar na prática do futebol. Eu tenho esse interesse desde muito nova no jornalismo esportivo, nessa parte de comentar os jogos. Eu acho que desde muito nova sempre foi uma dedicação da minha parte para estar até aqui, e eu acho que vem desenvolvendo muito bem. Eu pretendo futuramente entrar, quem sabe, numa carreira profissional de comentarista esportiva. É um ramo do futebol que não é fácil de ser introduzido, porque existe uma competitividade muito grande entre os comentaristas esportivos, e aqueles que estão lá em cima, a gente sempre se inspira neles, são muitos, e eu também tenho essa vontade de estar lá em cima um dia, se Deus quiser, dentro do comentarismo esportivo do futebol. Que ótimo! Você vê, uma pessoa nova e já tem assim um currículo assim realmente de parabéns. Outra coisa,
Você já pensou em ter uma programação ou de TV? Você já faz um trabalho já na rádio, né? Na TV, assim, exclusivamente falando de futebol, rádio mesmo, assim, sobre futebol, ou um canal no YouTube? Sim, são projetos que eu tenho de trabalhar dentro da televisão, dentro das plataformas das mídias sociais, porque hoje a tecnologia ela vem tendo um avanço gigantesco, então adentrar dentro das plataformas das mídias sociais seria algo de extrema importância para quem se interessa pelo futebol. Fazer uso da tecnologia ao seu favor é de extrema importância, é um benefício muito grande, e saber fazer uso corretamente, através de informações, de reportar as notícias corretamente, porque tem que ter muito cuidado também. O futebol, ele tem que ter um cuidado muito grande com ele. O jornalismo esportivo é uma carreira, uma profissão muito séria, de muito profissionalismo que exige daquele que decide fazer parte disso tudo. Então, eu tenho projetos de participar da televisão, quem sabe também da rádio, tenho projetos de me adentrar dentro do futebol, das mídias sociais, porque é um projeto que eu tenho de realmente estar dentro da carreira profissional. Aqui em Anápolis a gente tem 3 times, né? Seria Grêmio Anápolis e a Rubra. Qual desses times é da sua preferência? Você é torcedora de qual deles? Então, eu sou adepta à Anapolina, que no momento não se encontra em boa fase, se encontra na 2ª divisão do Campeonato Goiano, mas eu costumo ir aos jogos da Anapolina. Inclusive, antes da pandemia, o último jogo que eu fui foi exatamente no clássico Anapolina e Anápolis. Foi um grande jogo, sempre tem essa rivalidade. É muito interessante os clássicos, eu costumo dizer que clássico não tem favoritismo, o clássico é questão de raça, de jogo, assim, no momento, é do time que entra com mais vontade de ganhar, porque o clássico tem todo um equilíbrio por volta dele, devido à competitividade e à rivalidade entre as torcidas. Então, eu costumo ir aos jogos da Anapolina e me divirto bastante. E o que você acha da Anapolina? Tem chances de subir Acredito que sim. Para a primeira divisão? Acredito que sim. A Anapolina, ela é um time, né, que vem ultimamente de idas e vindas dentro do futebol, em questão de subir e descer nos campeonatos, nas divisões do Campeonato Goiano. Não é uma situação que agrada ao torcedor. A Anapolina também vem passando por uma fase muito difícil dentro da sua diretoria, uma crise financeira muito grande, totalmente justificável devido à pandemia, né, o momento em que nós nos encontramos. Então, o torcedor precisa entender, a situação da Anapolina hoje não é fácil, mas com uma diretoria dentro, assim, uma diretoria profissional, eu costumo acreditar muito que o que leva o clube ao sucesso é a diretoria, são os profissionais que dirigem aquele clube. Então, eu acho que tudo isso depende muito por parte da Anapolina para voltar à elite do Campeonato Goiano. Você falou no início, eu não prestei muita atenção, desculpa que eu estava meio aqui distraída. O que te levou mesmo interesse para você entrar gostar tanto de futebol? Foi o seu pai que te levou esse interesse? Sim, foi influências do meu pai, que é vascaíno. Ah, vascaíno, foi isso que você falou, realmente. Então eu comecei a me aproximar, a ter essa relação com o futebol vinda dele. E o seu pai, o que ele acha? Meu pai sempre me deu apoio, a minha família sempre me prestou muito apoio relacionado a isso. Todos eles acreditam nessa minha capacidade, nesse meu talento, como assim eles dizem. Então eu tenho muita confiança em todos eles que me apoiam desde o início. E dentro aqui de Goiás, você tem um time preferido? Então, dentro de Goiás eu tenho sim, que é inclusive o próprio Goiás. O Goiás que hoje, né, ele se encontra na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ele vai para a Série B, que começa a partir do fim do mês que vem. Nós temos a iniciação do Campeonato Brasileiro em um todo, e o Goiás já está ali na 2ª divisão, e o Goiás que não caminha bem também no Campeonato Goiano, né? Veio de uma última derrota na última rodada do Campeonato Goiano, vem ali tentando se encontrar. Eu costumo ter um pouco de paciência no início com esses clubes, porque o Goiás acabou de vir de um rebaixamento,
Então o clube precisa de toda uma reestruturação. Essa reestruturação no início do ano é o que decide como que vai ser o resto da temporada desse time. Então eu tô tentando estudar, tô tentando ter uma paciência a mais com o Goiás para ver se funciona essa reestruturação por parte da diretoria goiana. Olha, eu sou meio leiga em parte de futebol. Sou leiga totalmente. Mas o campeonato goiano já começou? Sim, ele já começou, inclusive nós estamos caminhando já para o fim da fase de grupos, nós já estamos indo para a etapa final do Campeonato Goiano, e ali nós já estamos tendo os times classificados ali para a fase de mata-mata. E quem está na frente até assim, na tabela do Campeonato Goiano? Então, momentaneamente, nós temos o Atlético Goianiense na liderança, o Atlético Goianiense que caminha muito bem numa série de vitórias. Desde o ano passado, o Atlético Goianiense, em relação aos outros clubes de Goiás, é o time que mais se destaca, foi muito bem na Série A, tanto que vai permanecer na Série A, vai jogar esse ano na elite do futebol brasileiro, e continua muito bem. Se nós nos recordarmos, no último campeonato goiano que nós tivemos, o Atlético Goianiense vinha invicto, sem nenhuma derrota, e assim ele continua. Vem caminhando muito bem. O trabalho que a diretoria vem fazendo com o atual presidente Adson Batista é excelente por parte do Atlético Goianiense, então nós temos que dar total destaque ao Atlético Goianiense. Nós também temos os outros clubes que vêm atrás do Atlético Goianiense na sua chave para continuar ali na briga pela classificação. E quais são esses clubes? Então, atrás do Atlético Goianiense, nós temos o Vila Nova, o Goiás, que também vem na luta. O Anápolis se encontra também na série A do Campeonato Brasileiro, mas não tem nenhuma chance mais de classificação. O Goianésia vem se destacando muito bem, como havia se destacado no último Campeonato Goiano também, e também está na busca da classificação. E como está o Grêmio Anápolis? O Grêmio Anápolis também está na Série A do Campeonato Goiano. Ele está jogando muito bem, está tendo uma classificação até boa dentro da tabela. O posicionamento dele não é ruim. As chances de classificação não são tão grandes assim, mas ainda tem uma chance de se classificar desde que vença e torça para os seus adversários perderem. A Anapolina já arrumou o time para e quando começa? Já arrumou, e quando começa a Anapolina? É a segunda divisão da Anapolina. Quando começam os jogos da Anapolina? Então, a Anapolina, ela tem ali o seu time bem estruturado, é um time que já vem dando sequência aos seus jogos. O campeonato da Série B vem acontecendo, tanto que é decidido quem desce e quem sobe ao fim desse campeonato, que, como eu disse, está caminhando já para a sua etapa final, e ali no fim do campeonato, por volta assim, mais ou menos do meio do mês que vem, nós já teremos ali a decisão se a Anapolina sobe ou não, se volta para a elite do futebol ou permanece na Série B. Quer dizer que começa mesmo agora no mês que vem, então? A finalização dele, sim. A partir da finalização dele, nós teremos a decisão, né, dependendo da classificação da Anapolina. Se a Anapolina estiver ali entre o primeiro e o segundo lugar, ela vem para a Série A do Campeonato Goiano. Ah, entendi. Gente, é o seguinte, eu chamei a nossa amiga Lohane aqui, né? Na semana passada, eu fiz um teste com a Lohane. Não fui eu, foi o Oswaldo que fez o teste com ela, viu? Eu gostei, viu? Ela passou no teste, Darlan. A gente passou para ela fazer assim, como que se fala o nome mesmo? Para saber os jogos, a gente quer jogar na loteria esportiva, quais são as chances de cada time. E ela fez para mim um relatório dos times, bateu na trave, viu, Darlan? Faltou um para começar a ganhar, viu? Vou até fazer novamente, né? Quem sabe? Vou pagar um cachê aqui para ela para a gente fazer isso. Mas como a gente não tem ainda a tabela da loteria dessa semana, né? Eu deixei aqui preparado. Talvez tenha alguém aí que está nos assistindo. A gente vai fazer uns palpites aqui dos jogos que vai acontecer dia 1º/5. O Verona e o Espósio, é isso? Vai ser às 10 horas da manhã. Dá aí um palpitinho pra gente. Então, relacionando agora a Série A do campeonato italiano, né, em que inclusive o próprio nome é Série A, não é uma questão de divisão, mas sim o próprio nome, eu vou apostar no Verona, na vitória do Verona por 2-1, porque o Verona ele se encaminha melhor no campeonato. Eu acho que, tecnicamente falando, nós temos um enquadramento melhor do Verona dentro do campeonato italiano.
E esse outro time, o Spozia, a Spozia, eu falei certo? Sim. Como que ele está? Então, o Spozia, ele não é um time que se destaca muito no campeonato italiano. Ele é um time ali que vem sempre do meio da tabela para baixo. Então, não existe muita expectativa da minha parte em cima dele. E não pode surgir uma zebrinha aí, não? Sempre é possível, né? Sempre tem é possível. essa possibilidade, mas eu vou acreditar na vitória do Verona. Ó, então o palpite dela aí é de 2 a 1. a 1. Beleza. Tem um outro aqui, que vai ser sábado também. Vai ser às 13 horas, dia 1º/5. Deixa eu colocar um óculos aqui que eu não estou enxergando aqui. O nome do time parece que é Crotone Inter. O que você me fala? Então, em relação a Crotone e Inter, o Inter nós sabemos que é um dos clubes que são destaques do campeonato italiano, um dos maiores clubes da Itália, se trata da Inter. Então, em relacionado a isso, né, por conta dessa grandeza, da competitividade, do elenco que o Inter tem, sempre trabalha na Série A, eu vou apostar na vitória do Inter por 3-1 em cima do Crotone, que já é relacionado ao Crotone, não é um clube que se destaca no futebol, não é um clube que sempre estaria lutando para permanecer na Série A. Ele está em qual classificação, o Crotone? Você sabe mais ou menos a classificação dele? Se não vai me falhar a memória, ele se encontra ali na 13ª posicionamento da tabela. Sim. Ah, beleza. E outro, é Mila e Como que é? Benevento? É isso mesmo? Isso, agora relacionado ao Milan. O Milan, ele é um dos maiores clubes da Itália, historicamente falando, e atualmente também. O Milan que foi um pouco desfavorecido, né, relacionado a alguns eventos passados dentro do futebol. Por exemplo, não pode jogar Champions League por alguns anos devido ao não pagamento de tributos dentro do futebol, mas é uma história muito grande para ser dita agora no momento, mas não deixa de ter a grandeza que tem. Hoje o Milan, ele tem uma pequenez aumentada, mas não diminui o seu histórico dentro do futebol, e é um clube muito forte dentro do futebol italiano. Inclusive tem um dos seus maiores jogadores, que é o Ibrahimovic. Então, eu vou acreditar na vitória do Milan por 2-0. Olha aí, Darlan, eu fiz os meus palpites aqui, viu? Vou jogar no sábado, né? Quem sabe, né? Rende um dinheirinho. E no campeonato, continuando ainda o campeonato italiano, quem está liderando a tabela do campeonato? Então, nós temos no momento, né, a Juventus. No momento, né, sim, porque ainda não é estabelecido devido ao fato de que não se encerrou ainda a temporada do campeonato italiano. Mas nós temos a Juventus brigando pelo título, porque não temos ninguém mais, ninguém menos do que o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo, considerados por muitos o melhor jogador do mundo e da história do futebol. Então nós temos o Cristiano Ronaldo na Juventus, o que já dá um nível de superioridade maior à Juventus em relação aos outros clubes italianos. Menina, ela é entendida mesmo, viu, Darlan? Eu achei ótimo. Mas como o nosso tempo está aqui já estourado, né? Eu vou deixar você para fazer suas considerações finais. Quero depois fazer um convite, vou fazer um convite para você estar aqui com a gente, vou ver com o Fernando aí, né? Então, sempre que você puder estar aqui dando seus palpites, né? E pra gente ir pegando, quem sabe? Não, é sério mesmo. Inclusive, o Oswaldo vai te procurar. Ele gostou muito, muito mesmo, sabe? Ele vai te procurar. Eu deixo para você fazer as suas considerações finais. Sim, então, muito obrigada pelo convite, pela participação. Como eu disse, para mim é uma honra estar aqui, estar falando daquilo que eu tanto gosto, do que eu tanto trabalho, estudo em cima, que é uma carreira que eu almejo profissionalmente, em relação ao trabalho, em relação ao amor também que eu carrego pelo futebol, pelo esporte brasileiro e mundial. Então, para mim é uma honra estar aqui diante da senhora e de todos os telespectadores que se encontram nos assistindo, e eu agradeço bastante. Estou sempre à disposição de todos vocês. Eu que te agradeço em nome do nosso diretor publicitário Fernando Dutra, e agradeço também você, assinante da NET, e até a próxima.